fortress is our God, a bulwark never failing. Our helper, he amidst the flood of mortal ills prevailing. Fala, galera! Gente, a gente vai começar uma nova série no canal do Teologados que vai se chamar como? Como vai se chamar? Vai se chamar uma série breve. Uma breve série. Uma breve Na série. verdade, vai ser uma série do Breve Catecismo de Westminster. Uou! Olha só, e esse vídeo é o vídeo de introdução, onde a gente vai explicar quando que ela foi escrita, por quê, qual que é a sua importância e, na realidade, qual que é a importância para as igrejas do dia de hoje, para nós como cristãos, né? Antes de mais nada, o Breve Catecismo, ele foi uma compilação são enunciados, né, que foi destinado para as crianças, a fim de ensinarem elas o caminho que devem andar de acordo com as escrituras. Mas, como que começou o Breve Catecismo, por que surgiu o Breve Catecismo e o que, na verdade, veio antes do Breve Catecismo? Bom, o Breve Catecismo ele se originou da Confissão de Fé. Ele De veio- Westminster. Exatamente, da Confissão de Westminster. E a Confissão de Fé de Westminster, ela foi criada justamente para combater heresias que estavam imperando na época, né? Foi um concílio, um tratado, um Foi parlamento. uma reação, né? Exato. às heresias. E para entender também as diretrizes que o cristão deve seguir de acordo com as escrituras sobre o culto, não só a congregação, com o ajuntamento de pessoas, mas com a sua vida mesmo. Como é que ele vai se portar de acordo com as escrituras mediante as várias situações da vida, principalmente na época que ele foi que houve aquela reunião onde foram instituídas aquelas afirmações de fé de acordo com a palavra, e aquilo vai reger a vida das pessoas, não como a regra de fé e prática, não substituindo a palavra. Isso fica muito bem claro. Serve como um guia. Isso, e para dar um contexto histórico, porque isso é importante, não é o mais importante, mas é importante para o nosso assunto aqui, como é introdutório. O Breve Catecismo foi escrito em 1647, mas ele foi escrito depois das Confissões de Fé, e a Confissão de Fé foi escrita em 1643 e ela durou praticamente 5 a 6 anos, né, que ela foi se estender até 1649. Foi escrito na Inglaterra, na abadia de Westminster, então por isso que tem o nome de Confissão de Westminster. Não né? é nenhuma magia, não é nenhum poder, não é um negócio, nossa. Westminster. Não foi um achado, um escrito nas grutas de Westminster, não. Westminster foi. Westminster é apenas o nome da cidade na Inglaterra, onde existe a abadia até hoje, aliás, onde o filho da rainha se casou. Isso, e o mais legal é que a própria confissão, né, os teólogos que participaram, eles foram convocados pelo próprio parlamento, né, então foram os principais teólogos da época ali da Europa ocidental, então foi muitas pessoas, muitos teólogos, pastores, presbíteros que tinham plena consciência e eram extremamente cristãos. Em sua maioria, e o eles melhor, eram- né, calvinistas, né, o melhor. Mas tinha gente de outras igrejas também, de outras denominações, aliás. Né? Mas uma coisa que a gente pode ressaltar, antes de falar que foram 121 teólogos, mais 30 pessoas leigas, que eles vão chamar, né, da própria Inglaterra, depois mais 8 representantes escoceses, 4 pastores e 4 presbíteros, ou seja, foi praticamente 150, 160 Uma pessoas durante 5, 6 anos discutindo sobre a Bíblia, né, para formalizar a fé cristã. O mais legal que a gente falou, que eles são calvinistas, mas alguns não eram, ponto central, que todos concordavam, que todos concordavam era a doutrina da salvação, a soteriologia. A única coisa que houve muita discussão foi a questão do governo da igreja, a eclesiologia. Então por isso que a gente tem que, antes de falar sobre o Breve Catecismo, entender que o Breve Catecismo serve para apoiar o governo da igreja também. Até então, o que predominava? Predominava o governo romano com as doutrinas da Igreja Católica Romana, como se conhece. Mediante alguns problemas aí que foram causados entre o rei da Inglaterra e toda a maneira romana de se tratar, porque não era apenas uma potência eclesiástica, mas era uma potência governamental também em todo o mundo, política, principalmente na Europa. Houve aí um problema, que daí vocês pesquisem depois, porque esse canal não vai ser possível falar, né? Não é o History Channel isso aqui. Foi necessário que se desvinculasse dessas premissas da Igreja Católica que estavam imperando na Europa, inclusive ali na Inglaterra e tudo mais. Então, vamos fazer o seguinte, vamos reunir e vamos rever o que está acontecendo, como a gente vai entender
o cristianismo e como isso vai se estender não só na política, mas principalmente na vida do cristão e da sociedade. É isso aí. O que é importante ressaltar sobre todos esses tratados da fé é que eles não substituem o que é que gera a nossa fé. Pelo contrário, eles são apenas eles são pressupostos Exatamente. da fé. Eles apenas balizam ou servem de um norte para que nós caminhemos na fé. Porém, que bonito, hein? Baliza, interromper essa. Nosso vocabulário ambulante. Porém, eles de maneira nenhuma geram a fé. É necessário que se tenha, e isso é incentivado, um contato íntimo e intrínseco com as escrituras. As doutrinas, elas são intrínsecas às revelações de Deus, e não às confissões de fé ou os catecismos. Porém, ainda que esses pressupostos não sejam o que geram a fé, eles norteiam e vão mapear. E daí a importância de se estudar esses materiais. É isso que é legal, né? Eles dão um norte, eles não falam que tudo que está contido ali, você não pode tomar aquilo como a sua autoridade final, Exato. porque a autoridade final é a palavra de Deus. Existe até uma questão assim, que as pessoas levantam, porque a igreja presbiteriana do Brasil, e assim como a igreja presbiteriana, ela é confessional, porque ela entende, ela aceita a confissão de Westminster como esse manual, esse guia para os assuntos diversos que a Bíblia aborda e que é o nosso manual de regra e prática. E as pessoas, elas meio que tipo falam assim, mas se para vocês a escritura ela é suficiente e tudo mais, por que vocês precisam de uma confissão? Por que vocês precisam se basear nela? Vamos entender. Apesar de que parece uma contradição nisso, isso é só aparente. Levando em consideração que é assim, é como a gente precisa frisar isso muito bem nesse vídeo. A confissão de Westminster, ela vai servir como esse guia, esse índice aonde ele compila todos os assuntos que não eram só importantes para a época em que ela foi escrita, né? Porque tinha assuntos diversos ali que estavam bombando, como o divórcio, como quem criou o mal e tudo mais. A educação das crianças também era algo que era muito importante para a época e precisava-se de um guia de acordo com a palavra. Então esses homens, eles são convocados para essa reunião para que eles possam colocar em diretrizes, não reescrever a Bíblia, ou pelo contrário, mas assim, a respeito de tal coisa, como é que se deve tratar? A Bíblia vai falar isso, isso, isso. Então ele é apenas um manual que realmente funciona até os dias de hoje. Sabe o que é uma coisa legal que precisa ser ressaltado? É que se eles não fizessem isso e o Espírito Santo não iluminasse esses homens para fazer isso, nós teríamos que bolar o nosso próprio credo. Exatamente, através da nossa própria sabedoria. Então, Deus, em sua infinita graça e bondade, através do Espírito Santo, iluminou a mente de homens que nos direcionaram, querendo ou não. E é muito simples. Qual a necessidade disso? Em um lugar onde cada uma pessoa interpreta ou entende a palavra, a sua revelia da maneira que quer, não tem como você encontrar um ponto certo. Esse problema é exatamente do evangelicalismo brasileiro, das igrejas num contexto mais geral, que cada uma interpreta. Seria muito fácil se chegasse alguém e falasse assim, olha, eu entendi isso da parte de Deus e quero falar isso pra vocês. Beleza, vamos respeitar porque o irmãozinho falou, a revelação dele tá tudo ok. Não, a palavra ela já tem a revelação que a gente precisa em Jesus Cristo para a nossa vida. A confissão de fé de Westminster, ela serviu exatamente para isso, para que essas heresias elas fossem exterminadas, aniquiladas da sociedade, e elas servem pra gente inclusive hoje. Também. Depois de todas essas informações, você pode estar se perguntando, por que estudar isso hoje? Bom, via de regra, as pessoas do passado, elas sempre faziam resoluções para suas vidas. Do que se cria, do que se queria fazer, do que se pensava sobre aquele assunto. Normalmente as pessoas escreviam determinados assuntos, eu penso dessa forma. Eu encaro a política de tal maneira. Eu creio dessa maneira. Atendo ao breve catecismo, e ele vai ser o que a gente vai trabalhar na próxima série, naquele material é exatamente isso que os autores fizeram. E eles pegaram várias perguntas. O próprio significado da palavra catecismo no grego significa ensinar, instruir. Né? Eles pegaram essas perguntas e colocaram conteúdos que realmente ensinam coisas essenciais, crivos para a fé. Ali naquele documento vai ter bases importantíssimas para que nós desenvolvamos o nosso cristianismo. Perguntas sobre quem é Deus, sobre quem é o homem, sobre a Trindade, sobre o que realmente é a igreja, sobre os sacramentos, como você encara as questões do batismo, como vocês encaram as questões tanto de fé dentro da igreja como de fé fora da igreja, como a solenidade, como sociedade. A importância maior que eu vejo aqui é justamente isso, é estar preparado, é estar firme, é estar pronto a responder à razão da sua esperança. Porque quando você tem uma resolução firme, uma resolução direta que realmente limpe o caminho que você deve andar, é muito mais prático viver, é muito mais
mais simples viver. Olha, isso tá acontecendo, eu devo pensar dessa maneira. A confissão de fé, ela não é maior que a Bíblia. Ela pode ser revista. A confissão de fé, ela realmente não gera fé. É necessário que nós tenhamos contato com esses escritos inspirados por Deus, que é a Bíblia. Porém, a confissão de fé, ela nos traz pensamentos sobre a Bíblia e as respostas que a Bíblia nos dá a respeito de vários dogmas, de várias crises que nós vivenciaremos na nossa vida. É importante você entender também que apesar da distância entre quando foi escrito o Breve Catecismo e nossos dias de hoje, a crise, elas são muito parecidas. Então, essa confissão, ela não serve para congelar a gente no passado, na maneira como se via as coisas. Ao contrário, a confissão, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior, eles servem para que a gente seja estimulado a pensar e pensar de acordo com as Escrituras, como a gente vai lidar com essas situações, né? Então, a ideia é essa. A confissão de fé, ela veio para formalizar a fé da igreja cristã e também ajudar a nós ensinarmos, principalmente a nós mesmos, a nós estudarmos a Bíblia e também as nossas famílias. Essa é a resolução. Se vocês não conhecem o Catecismo de Westminster, ele vai estar aparecendo uma foto em algum lugar aqui e também na cara do Vini. Tem link? Na cara dele aqui, ó. E também vai ter o link da descrição para você comprar na Cultura Cristã, que é quem acaba editando e quem tá produzindo mais isso, produz ou traduz. Se você quiser comprar e não tem, vale a pena. E se você também quiser comprar para acompanhar junto conosco no canal, para ir estudando, é uma ideia muito boa também. Se você não puder comprar, não tem problema. Esse material é todo disponível na internet, é domínio público, fica à vontade. Tem o site da DPB, a gente vai colocar aqui, ó. Põe lá, Breve Catecismo PDF. Já. Uau! E fica com a gente, tá? Isso aí. É nóis. Valeu, gente. Paz. Tchau!